Bom dia, boa tarde, boa noite. Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, daremos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo. Bom, hoje estamos com a Terezinha, que será a facilitadora, a Marinete, o seu Odilson. Só estamos nós duas aqui com as câmeras, né, não, Terezinha? Bem-vinda, Terezinha. Boa tarde a todos. É com prazer que estamos aqui novamente para darmos continuidade, né, aos nossos estudos. Por isso. Então, estou tomando aqui um chazinho. Então, você poderia compartilhar, então já compartilhar? Posso já? Tá, Tá. por favor. Então, vamos. Ok. Então, é conosco, né, Terezinha, o estudo. Sim. Bom, deixa eu ver aqui. Eu peguei aqui a questão onde nós paramos na semana passada, né? Mas está Foi 197, Terezinha. Ele voltou para trás. Eu tenho que correr agora aqui, gente. Desculpa. Que isso, tranquila. Ele voltou para trás. Aqui. Aí, Já obrigada. cheguei. Então, nós paramos a semana passada na questão 216 do Livro dos Espíritos. Vou reler apenas para a gente lembrar o assunto, né, que estava sendo tratado. Então, a pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec fez foi a seguinte: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Quer dizer, aquelas qualidades morais ou defeitos morais que ele tinha, ele continuará tendo na próxima encarnação? Aí o espírito responde: isso pode dar-se, mas melhorando, se ele muda, ele pode, no mundo espiritual, antes de encarnar, ele pode adquirir novas ideias, novas disposições, ele pode se melhorar, né? E quando ele reencarnar, já não vai apresentar tanto como antes, né? Aquelas características morais, ele pode ter se melhorado. Aí o espírito continua, né? Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, diversos serão os seus gostos e teríeis dificuldades em reconhecê-lo. Então, se ele muda de posição social, uma mudança muito drástica, né? Logicamente que ele vai ter um comportamento diferente, condizendo com a posição social, né? Que ele vai ocupar, ele vai ter hábitos, costumes, um tipo de linguagem, vai ser diferente, mas é o mesmo espírito, né? Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. Então, aquilo, né, já foi explicado. Ele pode se melhorar e, apesar da mudança com relação à mudança de posição social, ele pode vir com hábitos diferentes, né? Então, vamos, então, continuar aqui agora na 217. Essa daqui para frente nós não vimos ainda. Outra pergunta de Kardec. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Quer dizer, a aparência física, né? Ele vai conservar alguma coisa? O espírito responde: o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. É outro corpo, são outros pais, outra genética, é tudo diferente, né? Não tem nada a ver o corpo físico de uma encarnação com o corpo físico de uma encarnação passada. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Isso aqui eu acho muito importante a gente saber. O espírito se reflete no corpo.
O que é isso? O que ele quis dizer? Sem dúvida que este é unicamente matéria, o corpo, né? É unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito. O espírito, ele imprime certas características dele, do espírito, no corpo, né? Isso acontece. Que lhe imprime um certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma, né? Então, olha que interessante, nós sabemos que no mundo espiritual, as qualidades, as características morais, espirituais do espírito se refletem no perispírito, e os outros espíritos podem ver perfeitamente como é aquele espírito, né? Logicamente que com o corpo físico não acontece assim, de uma forma tão ostensiva, mas o espírito pode irradiar, né, para o corpo certas características, certas maneiras, né, de expressar a sua fisionomia, o seu olhar, alguma coisa, né? Então, o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Então, muitas vezes nós estamos refletindo o que nós somos como espírito, né? Dependendo da nossa forma, né, de nos expressarmos, o nosso olhar, a nossa fisionomia, o nosso semblante, muitas vezes nós estamos refletindo o que nós somos como espíritos. É interessante isso, né? Muito bem. Assim, aí continua a explicação, né? Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, ponderado, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão, né? Então, aqui não é a questão aqui, não é a beleza física, né? É o que o espírito transmite dele. Então, uma pessoa feia pode se tornar uma pessoa agradável, não é? As pessoas podem se sentir bem perto dela, e uma pessoa que pode ser muito linda, mas ela não atrai, ela de certa forma, ela até afasta as pessoas por ser um espírito desagradável, né? Poderia... O que eu acho interessante é sobre os olhos serem espelhos da alma. É muito. Por quê? Porque às vezes nós estamos aparentando algo que não queremos demonstrar. Isso ocorreu várias vezes comigo, conversando com algumas pessoas, eu perguntando, e aí, como é que você vai? Tudo bem? Não, eu estou ótimo. E os olhos estavam diferentes. O brilho estava completamente refletindo com outra. E as sensações que eu estava sentindo com este olhar. Eu sentia. E a pessoa dizendo completamente o oposto que eu estava sentindo e vendo. Olha como isso é interessante e nós sabemos. Isso, é verdadeiro isso, né? É verdadeiro, é muito bom, porque, como foi dito, o ser pode ser belo, mas será que ele reflete também a beleza que tem? Será que ele é belo também, espiritualmente, como espírito, moralmente? Né? Como então, assim... Essa questão que está sendo colocada aqui, né, pelo espírito. Pois é, por isso que nós estávamos conversando, que é muito interessante. Por quê? Porque muitas são as vezes que nos apegamos tanto à matéria, tanta parte física, e não vemos a beleza que está no espírito, por ser feio, é menosprezado, é julgado. A nossa sociedade, infelizmente, ela valoriza muito a aparência física, né?
E hoje isso está chegando, assim, às últimas consequências, a valorização da beleza física, né? Que as pessoas modificam o seu corpo para ficar perfeito. E o espírito, como está? Uhum. Não E é? tem que ter, Como as está? pessoas, principalmente, tem que ter um estereotipo, como os modelos, tem que serem magras, belas, Magrinha, tudo isso. E se você sai desse estereotipo, já é tida como o quê? Já é feia. uhum, Então, é isso, verdade, por isso que eu estou chamando a atenção em relação a isso, porque é a nossa realidade. verdade. Realidade. Obrigada, Terezinha. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, né? Pessoas de bem e que não têm aparência física bonita de acordo com os padrões, né? Padrões de beleza. Sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um lar de família. Quer dizer, a pessoa reencarna e quando ela demonstra certo gosto por algumas coisas, algumas inclinações, os familiares podem, né, falar, olha, será que ele é uma reencarnação do fulano? Olha, ele tem o mesmo gosto, né, a mesma inclinação. Isso pode acontecer, mas a gente nunca vai ter a certeza, né? É a reencarnação do fulano, e nem é importante a gente saber, né? Nem a necessidade. Muito bem. Ó, quem quiser falar, qualquer coisa, pode interromper à vontade, viu? Nenhuma relação necessária, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação, com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da deste. Seria absurdo concluir, de uma semelhança que é apenas fortuita, que se trata de existências sucessivas do mesmo espírito, né? Pode haver alguma semelhança, mas não tem nada a ver, não tem relação com o corpo, né? Muito bem. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem de manifestações. Isso também é muito importante. Ele imprime o semblante físico e até o conjunto de suas maneiras um cunho especial. Olha, as qualidades do espírito modificam os órgãos. Entende? Tem uma parte, eu acho que é no livro dos espíritos, eu não guardo o número de questão, eu não decoro, sabe? Mas é que Kardec fala que naquele tempo chamava as pessoas muito nervosas de biliosas, né? Biliosas, porque produz muita bile no fígado, né? Então, diziam, essa pessoa é muito nervosa porque ela é biliosa, quer dizer, o seu fígado produz muita bile. Kardec fala, não, ao contrário. Ela é biliosa porque o espírito é muito nervoso. Aquele espírito que já vem com aquela tendência de nervosismo, de irritação e tudo mais, é que provoca esse estado no fígado de produzir muita bile. Entendeu para entender? Ela não é biliosa porque ela é nervosa. Ela é nervosa porque ela é biliosa. Entende? Então, é o espírito que imprime no órgão as suas próprias características. Isso é muito natural da gente entender. A gente não provoca doenças físicas na gente mesmo? Com a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, a gente não pode acabar provocando doenças físicas? Pode, não pode? Então, é isso. É a influência do espírito nos órgãos. Aquilo que o espírito é, a forma dele pensar, de sentir, de agir, ele influencia nos órgãos do corpo, né?
É assim que, sob o mais humilde envoltório, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto que, sob uma vestimenta senhoril, se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia, né? Então, às vezes uma pessoa, socialmente falando, é bastante humilde, né? Pobre, mas ela tem uma postura de dignidade, né? E porque é o espírito que é assim, é digno, o espírito é digno. Enquanto que às vezes uma pessoa se vestindo com roupas de luxo, né? Ela transmite algo de baixeza, né? Algo de inferioridade. É o espírito que é assim, né? E ele passa isso para a sua forma de se apresentar. Tudo bem? Tá tudo Tudo porque eu bem, estava Zé? procurando aqui o Biliosa no Livro dos Espíritos. Aí o teclado não está ficando Achou? isso. Não, Achou, não? biliosa não. Ou bilis, talvez nervosa. Bilioso, é bilioso, ele usa a palavra bilioso. Posso continuar? Por favor. Certas pessoas saídas da mais ínfima posição tomam, sem esforços, os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm achar-se de novo no seu elemento. Então, a pessoa que era muito pobre, de repente consegue subir, né, nessa categoria social e sem esforço nenhum, ela já se comporta de acordo com aquela posição, né? Ela já traz isso com ela, né? Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, se não como reflexo daquilo que o espírito foi antes, não é? Então, se um espírito, numa outra encarnação, foi uma pessoa extremamente pobre, miserável, na próxima encarnação, ela vem numa posição social elevada, né, com riqueza e tudo mais, ela vai trazer com ela aquele comportamento ainda da encarnação passada, né? Muito bem. Ideias inatas. Então, ideias inatas, nós sabemos, Ô, né? Que Terezinha, são ideias... Terezinha, estava aqui fechado. Pode falar? Em relação a essas, até o aporte físico, como a pessoa, o ser se põe na vida, eu tive esses exemplos quando estávamos trabalhando nas favelas. Eu sempre comento isso. O porte, e a pessoa paupérrima, mas o porte que tinha, quando uma pessoa, quando entrava, todo mundo olhava. E ninguém sabia isso. E da mesma forma, eram aquelas pessoas que quando entrava, as outras já sentiam. E não era lá essas coisas, mas chamava a atenção com a sua própria energia, o seu próprio magnetismo. Então, isso não tem nada a ver o ser estar numa posição estar bem sucedido financeiramente e com aquele que ele fala do escravo, mas no caso de uma posição mais inferior, porque o que nós vimos é impressionante, impressionante. É verdade, sim, Zélia. E ao contrário também, porque vi pessoas muito eles não pareciam nada que ter essa posição. Tinha e falava como se fosse desculpa, aí nesse caso eu teria que falar a palavra arrogância. Como se fosse um nobre ou uma pessoa superior e não permitia, e tinha um domínio, queria dominar. Então você vê como isso é visto no nosso dia a dia. Verdade, Zélia. O meu coisa que voltou para trás de novo. Não tem importância.
A gente pode esperar. Por que 199? E aí, alguém, para poder, enquanto ela vai procurando, alguém quer colocar, deixar um exemplo em relação a isso, gente? Vamos conversar. Seria bom, viu? E aí, Marinete, você tem algum exemplo para dar? Maria Helena? Maria Helena conhece também, não é isso, Maria Helena? Eu até falei, quando ela falou assim, que você vem rico e depois, aliás, vem pobre e depois vem rico, sabe? Eu não sei se foi pelo merecimento ou não, mas eu acho que depende da capacidade da pessoa, porque às vezes a pessoa é pobre, mas é orgulhosa. Eu já vi várias pessoas pobres. Outro dia eu fui dar um pão aí, o pessoal que vende água, vende essas coisas. Aí eu peguei, eu botei pão com ovo, com manteiga, com tudinho. Aí eu fui distribuir. O cara orgulhoso não quis. Não quis, né? Ele, aí outro que vendia pipoca, me dê, dona, me dê. Sabe? Eu até fiquei até com vergonha de ter oferecido ao vendedor de água, tá entendendo? Que ele fez pouco caso. E já o outro que vendia pipoca, ele agradeceu tanto, sabe? Que eu cheguei assim, eu disse, não, como de me botasse lá nas alturas, eu disse, não, é porque sobrou, depois não jogar fora, não sei o quê. Eu dei essa desculpa, porque eu fiquei até envergonhada. Assim, que às vezes eu ajudar e a pessoa assim, eu não gosto de agradecer, que me agradeça, não. Eu faço porque quero fazer, porque gosto de fazer, sabe? E eu agradeço a Deus por ter me dado assim, mas que, não, muito obrigada por me botar lá em cima, não. Eu sou qualquer uma, sou um grão de areia, e eu não sou ninguém. Estou aqui para cumprir minha missão, que eu acho. Isso mesmo. É interessante como se vê isso no nosso dia a dia, impressionante, impressionante. Acho que é algo normal, nós estamos estudando sobre isso. Estamos sempre renovando-nos. Terezinha, está dando um problema. Se estiver me ouvindo, está dando um problema. Voltou agora. Nós não escutamos o que você falou anteriormente. Não está me ouvindo? Agora. Estava cortando. Agora está ouvindo? Sim. Pode continuar, então? Por favor. Obrigada. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho das ideias inatas, né? Ideias inatas são ideias que já nascem com a pessoa. Inata significa que já vem com ela ao nascer, ela traz com ela essas ideias, né? Então, Kardec pergunta, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções... Vai compartilhar a tela, Terezinha? Então, eu não estou conseguindo, Zélia. Tá. Não estou conseguindo. Você quer que eu vá buscar? Pode, por favor. Então tá, você vai lendo e eu vou buscar, porque está aqui aberto. Eu só vou... Então, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos acontecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Quer lembrar de alguma coisa de uma vida passada, né? Ele está perguntando. O espírito responde, guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas, né? Então, não se lembra, a gente não tem recordação, né? Só algumas exceções aí, tem algumas pessoas, raras pessoas, que conseguem lembrar alguma coisa de encarnações passadas, né? Mas, no geral, não, nós não lembramos, mas podemos ter, assim, algumas ideias que vêm com a gente. Então, conforme uma situação que a gente está vivenciando, vem alguma coisa, né, que a gente não adquiriu nessa encarnação, que nós temos desde a encarnação passada, e que aflora diante de algumas circunstâncias, de alguma situação. Isso pode acontecer. A gente não vai saber, o que é, né? Mas como nós conseguimos adquirir isso, mas vem em forma de ideias inatas. Fala, Zélia. Eu posso falar uma coisa? Pode falar. Há uns
22 anos, eu fui assim, fui para Portugal. Então, a gente foi, assim, dentro da cidade, tudinho. Então, eu passei numa rua e eu olhei assim, eu disse, oxe, como o senhor disse, eu morei nessa casa. Olha, uhum. É impressionante. E, assim, eu digo, meu Deus do céu, eu morei nessa casa. E eu fiquei, como seria essa casa? Seria aquelas casas, assim, uma pegada da outra, né? Aquelas casas de corredor, assim. E eu fiquei tão assim, eu digo, meu Deus, eu morei, né? Aí minha filha, vem você. Aí eu digo, não, tá, é verdade, eu já morei aqui, sabe? Então, Eu já veio. morei. Aí a gente saiu, foi no canto, tudinho. Aí quando voltou, eu parei e tinha uma senhora na outra casa. Aí eu comecei a conversar com ela, sabe? Aí eu disse, essa casa é assim, assim. Aí ela disse, é. Aí confirmou. Eu disse, meu Deus, será que isso é da minha cabeça ou realmente eu morei ali? Interessante, né? Então, isso vem assim, né? É uma coisa assim rápida, né? Um pressentimento, uma sensação, né? Não sabe É, bem como é, não sabe detalhes, mas vem a ideia, né? É assim mesmo. Isso pode acontecer mesmo. Vocês estão vendo a tela? A minha tela está Não, aparecendo? não, aqui a minha. Eu não estou tá, vendo ninguém. Eu não tá estou vendo. aparecendo, Está tá aparecendo a aparecendo. tela Ideias Inatas? Eu não estou vendo Só que eu tô, ninguém. Eu Gente, só estou vendo a vocês minha estão vendo? tela. Tá, vocês não tá estão vendo? aparecendo. Agora tá sem óculos, é por isso que eu não entendo. Bom, o seu Dilson, Marinete, você está vendo a tela Ideias Inatas? Eu tô vendo. Está vendo? Tô Então tá. vendo. Tô Obrigada. vendo. Então, Obrigada. tá Nada. bom. Pode continuar, então? Rosa. Muito bem. A questão do 218A, né? Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas, porque tem gente que não acredita, né? Que existe. Porque ideias inatas é que a pessoa traz já ao nascer, né? Então, quem não acredita que o espírito já existia antes, não vai acreditar em ideias inatas, né? Lógico, né? Então, o Kardec está perguntando, então, não é quimérica, não é uma mentira, então, a teoria das ideias inatas? O espírito responde, não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Isso eu acho maravilhoso, essa explicação do espiritismo, gente. Tudo que a gente aprende, a gente leva com a gente. Tudo que a gente aprende até o último dia que a gente vive aqui nessa encarnação, nós vamos levar conosco. Por isso que é importante nunca perder a vontade de aprender, né? Tudo que a gente aprendeu vai ser útil para a gente no mundo espiritual, vai ser útil para a gente na próxima encarnação, não é? Então, a gente precisa sempre procurar aprender cada vez mais, né? Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presente. Então, quando o espírito está livre da matéria, não está no corpo físico, ele tem presente. Chega no mundo espiritual, desencarnou, chega no mundo espiritual, lógico, tem a fase de adaptação, tudo mais, mas tudo que ele já sabia de encarnações passadas, ele vai lembrar. O que ele aprendeu, o que ele fez, ele vai lembrar, né? Agora, durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia no progresso. Quer dizer, aquilo que eu aprendi numa encarnação passada, hoje eu não lembro que eu aprendi, que eu estudei e tudo mais. Mas quando eu vou precisar dele, ele vai aparecer, ele vai aflorar, aquele conhecimento vai aflorar no momento que eu for precisar, né? É nesse sentido que vai ser útil para a gente também, nas encarnações futuras, aquilo que a gente aprende. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente, não é? Se a gente aprende e depois chega na outra encarnação, na estaca zero, então não tem utilidade nenhuma o que a gente aprendeu antes.
Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é aquele em que, na existência precedente, ele ficou. Então, essa encarnação, quando eu chegar no fim dessa minha encarnação, do jeitinho que eu estiver nesse final da minha encarnação, eu vou chegar no mundo espiritual, com tudo que eu aprendi, que eu conheço e tudo mais. E quando eu reencarnar, eu vou a partir daí para frente. Daí para frente. Porque o que eu aprendi, já está comigo, é uma conquista minha. Então, eu vou partir daí para frente. Não é fantástico isso, gente? É maravilhoso. Porque muitas são as vezes que nós estamos com complexos impressionantes e, com o passar do tempo, lá no mundo espiritual, vamos entendendo algumas falhas que cometemos. E esses complexos nos deixam assim, poxa vida, por que eu não fiz de uma forma melhor? E é uma esperança que vamos ter algo para compreender o porquê, continuar. Em relação... Isso aí é maravilhoso, gente. É maravilhoso. No mundo espiritual, o que somos é a continuidade. Então, né, Zélia, se a gente pensar, se não fosse assim, imagina, né? Tanta coisa que a gente faz, aprende, constrói, né? A gente se modifica, a gente procura se melhorar, a gente tem os afetos, a gente... Quer dizer, quando desencarna, para onde vai tudo isso? Se não fosse a reencarnação, não é? Para onde que vai tudo isso? Acaba, some, desaparece? Não tem sentido, não é? Então, esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá é muito valioso. E vemos isso no nosso dia a dia. Olha essas crianças que estão vindo. Tocando. E, aliás, nem às vezes se toca piano e tudo isso, que não sabe nem ler, já está lá. Ou conversando de uma forma impressionante com seus pais. E aí, da onde veio? Da onde veio isso, não é? Comprovação. Mais do que isso. Porque algumas pessoas que não creem, aí perguntam, como é que essa criança veio se ela é tão pequenininha? Então, são coisas para fazer as pessoas pensarem, né? E outras dizem, não, é porque é filha de... Vamos dizer, Terezinha é uma grande artista. E ela aprendeu isso de Terezinha porque isso está no gene. Será que é só isso? Então tem o caso do Beethoven, né? O Beethoven, que ele, desde criança ele já apresentava aquele talento e tudo mais, e a família dele era toda desestruturada. Os pais eram doentes, ele tinha irmãos com deficiência, era toda problemática a família dele, né? E ele veio, ele nasceu com esse e trouxe essa conquista com ele, né? Da música. E ele apresentou desde cedo ele apresentou. E o Beethoven, quando ficou cego, ele escutava tudo. Te lembra? Surdo, né? O Beethoven era surdo. Ele ficava escutando todas as notas e compunha. Então, isso mesmo. Coisa impressionante. Muito bem. Grande conexão deve, então, haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido. Isso nós já vimos, né, na 216, eu até coloquei aqui de novo, mas eu não vou ler porque eu já li, tá bom? Vou pular. Questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como das línguas, do cálculo, etc., como você falou, Zélia, da música, né, das artes em geral, né? E o espírito responde, lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem.
Então, o espírito é o mesmo espírito que aprendeu numa encarnação passada, se aprofundou naquele conhecimento e agora vem com muita facilidade nesse campo, né? Ele trocou só de roupa, né? Que é o corpo, só isso. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? A pergunta, né? Sim, se conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Então, aquilo que se utiliza mal, numa outra encarnação, o espírito vem sem poder usar, né? Daquela faculdade que ele tinha desenvolvido antes. Além disso, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Fica, então, em estado latente, para reaparecer mais tarde. Isso também eu acho muito interessante. Então, vamos supor que um espírito se dedicou muitas encarnações para a música, né? Então, várias encarnações lá, ele se dedicou à música, se aperfeiçoou nessa arte. Mas chega uma hora que, porque o espírito ele precisa se desenvolver em muitas coisas, não só em uma, não é? Para ser um espírito perfeito, ele tem que se desenvolver em todos os campos. Então, numa determinada encarnação, ele vem para desenvolver, por exemplo, a medicina, vamos dizer, né? Ele tem que desenvolver o conhecimento da medicina. Então, aquela faculdade musical que ele já tem, é dele, ele nunca mais vai perder, fica só adormecida. Ele não vai nem lembrar de aprender música nessa encarnação, fica dormente, para ele se dedicar a outra, né? A outra faculdade, que no caso seria a medicina. Então, nessa encarnação, ele nem vai pensar em estudar música, nada, mas ele não perdeu, tá lá, né? Aí, mais para frente, em outras encarnações, aquela faculdade musical vai reaparecer, porque é dele, ele não perde mais. Não é interessante isso? Super, porque é o atributo dele, ele adquiriu. Então, como é que ele vai perder aquilo que ele já adquiriu? Não vai perder. Isso mesmo. Muito bem. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura, que já os estudos mesmo mostram, né, que mesmo povos muito primitivos tinham o sentimento da existência de um ser superior, né? Tudo bem aí? Tudo, já desliguei. Tem até povos bastante primitivos têm aquela intuição natural da existência de um ser superior, né? Então, Kardec está perguntando, é um sentimento instintivo? Aí o espírito responde, é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Porque ele não estava no mundo espiritual e veio para o mundo físico, né? Então, é uma intuição que ele conserva. Mas o orgulho, a miúde, abafa esse sentimento. Então, as pessoas que, né, preferem não acreditar em nada, aí é o orgulho, a vaidade e tudo mais, né? Ou às vezes ela se decepciona com as religiões e se afasta, né? Mas o natural, não é natural não acreditar. O natural é ter essa sensação de que existe algo além da matéria, né? Esse é o natural no ser humano. E por isso existem tantas estátuas nos povos antigos. Sim, eles tinham isso. Tinham. Eles interpretavam do jeito deles, né, Zélia? Do jeito deles, com a capacidade que eles tinham, né?
Então, materializavam tudo, mas era uma intuição da existência de seres superiores, com certeza, né? Então, questão 221A. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observa em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo porque em toda parte encontramos o que constitui prova de que é verdadeira. Então, Kardec diz que o Espiritismo é tão antigo quanto o mundo. Não como uma doutrina como nós estudamos hoje, mas os princípios da doutrina espírita, a imortalidade da alma, reencarnação, né? Esses princípios estão nas leis naturais, sempre existiram, com certeza. E sempre teve aquelas pessoas que pressentiram isso, né? Que entendiam de alguma forma isso. Então, sempre existiu. O espiritismo só veio colocar de forma racional o que já existia no mundo, desde que existe o ser humano no mundo, né? Porque desde que existe o homem no mundo, existem os encarnados, os encarnados e desencarnados, existe o intercâmbio entre eles, existe a mediunidade, não é? Sempre existiu. Não é patrimônio do espiritismo. O espiritismo veio trazer de forma racional, né? E mostrar que tudo faz parte das leis naturais, o que antes não se sabia. Achava que era tudo sobrenatural, não é? O espiritismo veio colocar tudo como natural, tudo como fazendo parte das forças da natureza. Vemos isso na própria Bíblia, Pentecostes. Olha que coisa impressionante. Os discípulos estavam falando em idiomas daqueles povos que eram vários. Cada povo entendia o seu idioma. Então, olha que coisa maravilhosa, sempre existiu. Em outros também, em próprio Moisés. Por que estou seguindo isso? Porque é antigo. O próprio Moisés até condenou a própria mediunidade. Proibiu, porque estavam sendo utilizados mal. A forma, né? Incorreta. A forma como usavam, né? Exatamente. Ele não ia proibir uma coisa que não existia, né, Zélia? Pois é. E não é isso que a gente, às vezes, não entende quando as pessoas estão lendo justamente o próprio livro e assim, não, isso aí é coisa. Mas quando estudamos, fica mais fácil de interpretar. A maioria dos livros antigos que tem essa mesma... Gente, pelo amor de Deus, e os egípcios e todos os maias, tudo isso sempre existiu. Sempre existiu, sempre. Isso aí. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem a consciência instintiva do mundo invisível. Mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição. Antes do espiritismo, e até hoje, quem não conhece as explicações do espiritismo, o que eles acham que é o espírito, né? É alma do outro mundo, é assombração, é fantasma, não é? Não é desse jeito, né? É coisa sobrenatural, que dá medo, é assim que era entendido, e ainda é entendido por muita gente. O que o Espiritismo fez? Gente, são as almas dos homens que morreram, só isso. Continuam a ser eles mesmos. É gente como a gente, só que está sem o corpo físico. Só isso, não é? E fazem parte da humanidade. Agora, a ignorância, o que faz? A ignorância transforma tudo isso em superstição, né? Em ideias falsas, desviam todo o conceito, né? O conceito real dos fenômenos. Mas é por ignorância, né? E como sofremos muitas vezes por isso, por essas ignorâncias. Porque, digo, quando na própria mediunidade, no ambiente familiar, nossa, quando trazemos isso,
mediunidade intensa, ou, como se diz? Ostensiva, vamos dizer assim. Estamos vendo, ouvindo, ocorrendo, falamos, olha ali, aquele espírito. Aí, como somos, muitas vezes, encarados ou julgados como mentirosos, que não existe nada assim. Quanto passamos, quanto sofremos pelo simples fato de termos a mediunidade exacerbada. Isso ocorre até hoje, gente. Mas está bem melhor hoje, né, Zélia? Porque já foi muito pior, né? Já foi por isso que muito pior. queimava as bruxas, né? Não, hoje o espiritismo não está queimando ninguém. Hoje não se queima mais os médiuns, né? Mas já se queimou muito médium. Muitos médios, porque aqui, principalmente, tem essa lenda e tem todas essas coisas da Exer, das bruxas, porque eu não posso falar médiums. Aqui nós temos uma cultura diferente. Se eu falar médiums, quem vai me entender? Como que eu vou poder falar médiums? Os médiums foram queimados. Como é? Não vão entender. Se você fala Exer ou bruxa, aí sim eles vão entender. Não é isso, Marinete? Aí vão entender, né? Aí vão entender. E como, né? E como? E vai dizer que você tá doido. Você vai dizer, os médios foram queimados. Esses assuntos que nós estamos conversando hoje, muita gente morreu por falar sobre isso. Exatamente. Pessoas que foram perseguidas, foram torturadas, foram queimadas vivas, porque falavam de reencarnação. Quando a reencarnação foi proibida, né, pela Igreja Católica, quem falasse de reencarnação era perseguido e morto. Herege. E a morte era terrível, queimado vivo. Horrível. Isso aconteceu muito. Por exemplo, o Giordano Bruno foi um. Ele falava de coisas, ele era da igreja, ele pertencia à igreja. É só procurar por ele no YouTube, vocês vão ver. Então, ele falava da reencarnação, ele falava da vida em outros mundos, ele falava que a Terra que girava em torno do Sol. Ele foi morto, mas o que ele sofreu de tortura foi terrível, porque ele não voltava atrás. Falava para ele voltar atrás no que ele falava, e ele não voltou atrás, ele ficou até o fim. E muitos outros, né? E hoje a gente conversa tranquilamente sobre esse assunto, não é? Não é um progresso? Aí é mais fácil, né, Terezinha? Porque, como estamos dizendo, são culturas diferentes. Então, nós aqui não podemos falar. Se você vai falar gás, até a palavra espírito já está dizendo, às vezes, na interpretação, significa que você está mal da cabeça. Olha, tá vendo? Tá entendendo? Então, no próprio idioma alemão, vai dizer o quê? Que gás quer dizer, tá meio Então, não é assim, vai de realidade para realidade. Aí sim, mas aqui, se Marinette vai falar, já gás quer dizer, eu vi o espírito. Vai dizer assim, mas tá doido. O que quer dizer? Entendeu? Então, o próprio idioma não pode. Até algumas, para você, às vezes, traduzir, você não pode nem falar o gás, o espírito, e sim zele, quer dizer a alma. Porque aí eles vão entender. Então, é complicado ainda para nós aqui, sim. Aí, né, países de primeiro mundo, né, nesse sentido, ainda estão um pouquinho para trás, né? Maria Helena queria falar alguma coisa? Veja, o pessoal esquece que na época de Jesus tinha a sacerdotisa que dizia as coisas. Uma vez eu estudei o livro, né, e falando que eles diziam isso. Agora, eu não sei se é verdade, porque eu li um livro que eles disseram que acabaram, a Igreja Católica acabou com não acredita mais na reencarnação, disso, daquilo, outro, por causa de uma mulher, né, que falou que
que não podia, essas coisas todas. Agora, que isso aqui sempre aconteceu na época, antes até da época de Jesus, já tinha isso. Agora, quem acabou com essa história foi a Igreja Católica, se não me engano, eu esqueci, é o Constantino III, se não me engano. Eu estudei, agora não me lembro o nome do... acho que é o imperador Justiniano, né? Foi no concílio, um concílio. Sim, por causa da isso. esposa, que não por causa aceitava da o que ela esposa. tinha, o que ocorria, no caso, assim, não E era conveniente para a esposa do Justiniano. do imperador. E ele proibiu, aí dali para frente, quem se atrevesse a falar de reencarnação era morto também. Ele matou muita gente, mandou matar muita gente, né? Até que a ideia foi ficando, né, quietinha, né? Foi desaparecendo. Mas sempre teve aqueles que voltavam com a ideia, né? No decorrer desses séculos. Ela nunca morreu, a ideia nunca morreu, porque faz parte das leis naturais. Não tem como morrer, né? Não tem como desaparecer uma lei natural. Então, ficou ali em estado latente. E aí, no século XIX, com todo esse movimento aí dos espíritos, o surgimento do espiritismo, né? A ideia da reencarnação veio com toda a força, novamente, não é? Mas ficou muitos séculos, ficou apagadinho ali, né? Ficou em estado latente. Esse exemplo da Maria Helena foi excelente, dessa sacerdotisa. É muito, muito bom. Muito Isso bom, mesmo. porque ele, ou a pitonisa, também pode ser, que eles iam perguntar para elas, e elas eram criadas, recebiam uma educação para isso. Eram médiums, né? Havia um respeito muito grande por elas. É história. Uhum. Muito interessante esse exemplo. Então, aqui, agora acaba as questões do Livro dos Espíritos, terminaram. Agora é o capítulo 5º, que é considerações sobre a pluralidade das existências. Queria saber de você, faz parte da questão 222. Terezinha, no meu livro tem muitas notas que eu acho que o teu não tem. Notas? Sim, aqui tem no meu livro, tem notas. Então, por exemplo, você leu o 221. Aí tem entre aspas, como se chama? Como se chama isso? Não é parêntese, mas não é, esqueci, chaves. Aí tem aqui, número 19. Nas anteriores também, por exemplo, tinha, aí no meu consta notas. No último que você leu, tem número 19, para que você tenha uma ideia. No número 19, a nota diz: os espíritos aludem à eternidade espiritual da doutrina e sua permanente projeção na Terra. Mas devemos distinguir entre as suas manifestações falseadas no passado e a manifestação pura que se encontra neste livro. Os traços da doutrina espírita marcam o roteiro da evolução humana na Terra, mas só com este livro ela se apresentou definida e completa. Por isso, o Espiritismo é na Terra uma doutrina moderna, embora não seja uma invenção moderna, como acentua Kardec, mesmo porque ninguém a inventou. Nota do tradutor. E tem muitas notas aqui. Muitas notas. Conforme a tradução, né? Tradução aí, essa nota é do tradutor, né? Isso. Aqui é do Herculano Pires. E essa nota são notas muito interessantes, entendeu? Só as notas dele são boas. Ótimo, muito boa mesmo. Pronto. Então, você vê o 19, como ele colocou e explicou sobre o que o Kardec estava, como ele colocou em relação a 229, 221, né? 21A.
Isso. Ele deu uma explicação sobre essa questão, né? Sobre esta questão. Isso Então, mesmo. aqui, eu não vi outra nota no que nós estamos estudando, só essa 19. Só essa, né? Tá bom. 19. Ótimo. Certo? Bom, agora são considerações, né? É um texto, considerações sobre a pluralidade das existências. Aqui é um texto inteirinho de Kardec, né? Praticamente, acho que é todinho de Kardec, esse texto. E podemos começar a falar sobre Por isso? favor. E é muito, muito interessante. É bastante essencial. interessante. Oh, É. Então, ele começa assim: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Aí vem o problema da palavra dogma, depois a gente conversa. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. Então, o que é metempsicose, né? É um movimento cíclico por meio do qual um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física de vegetais, animais ou seres humanos. É a ideia da reencarnação, mas vista por esse ângulo, né? Que faz parte da filosofia dos indianos, dos egípcios antigos, que o espírito pode animar corpos, né? Na encarnação dele, ele pode encarnar ou como vegetal, ou como animal, ou seres humanos, coisa que o espiritismo não aceita, né? Mas a ideia existe desde tempos imemoriais, a ideia do retorno do espírito numa nova vida, não é? Apesar da metempsicose ser uma forma distorcida de se entender a reencarnação, não deixa de ser a ideia do retorno do espírito, né? O conhecimento da reencarnação desde os tempos antigos, certo? Ficou claro ou alguém quer falar alguma eu coisa? gostaria, o Allan Kardec tem um livro muito bom, que é a instrução prática sobre as manifestações e como se fosse um dicionário de Kardec. Olha o que ele fala sobre a mente psicose. Eu fui lá buscar. Do grego. Você não está vendo, não, Terezinha? Não estou vendo. Estou só vendo a minha tela. Mas tá tudo bem, leia que eu estou ouvindo. Do grego meta, mudança, em e psique, alma. Transmigração da alma de um corpo para o outro. Olha aí, vai de novo o dogma. Depois vamos buscar o dogma, já que já estamos aqui com o próprio dicionário de Kardec. O dogma da mente-psicose é de origem indiana. Da Índia, esta crença passou para o Egito, de onde, mais tarde, Pitágoras a importou para a Grécia. Os discípulos deste filósofo ensinavam que o espírito, quando está liberto dos laços do corpo, segue para o império dos mortos, onde permanece à espera em um estado intermediário. Olha aí, gente, intermediário, de duração mais ou menos longa. Em seguida, vai animar outros corpos de homens ou de animais, até que transcorra o tempo de sua purificação e ele possa retornar à fonte da vida. O dogma da mente-psicose, como se vê, baseia-se na individualidade e na imortalidade da alma. Encontra-se nele a doutrina dos espíritos sobre a reencarnação.
o estado intermediário de duração mais ou menos longa entre as diferentes existências. Outra coisa não é senão, olha só, Terezinha, o estado de erraticidade no qual se encontram os espíritos entre duas encarnações. Há, entretanto, entre a mente psicose indiana e a doutrina da reencarnação, tal qual nos é ensinada hoje em dia, uma diferença capital. Em primeiro lugar, a mente psicose admite a transmigração da alma para o corpo dos animais, o que seria uma degradação. Em segundo lugar, esta transmigração não se opera senão na Terra. Os espíritos dizem-nos ao contrário, que a reencarnação é um progresso incessante, que o homem é um ser cuja alma nada tem de comum com a alma dos animais, que as diferentes existências podem realizar-se, quer na Terra, quer por meio de uma lei progressiva, em um mundo de ordem superior. E isso, como diz Pitágoras, até que haja transcorrido o tempo de purificação. Achei muito bom. Uhum. Só que essa me incomoda realmente, que eu não estou podendo acessar aqui, gente. Mas eu vou lá para buscar sobre dogma, já que estamos lá no próprio dicionário de Kardec. Porque você queria falar, não é isso? Sobre o dogma? Eu vou, mais para frente, vou Você prefere falar mais para aqui. frente, não é isso? Ok, então tudo bem. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença disseminada, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo adquiriram? Por uma revelação ou por intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se à inteligência escol, se não contiver algo de sério. Isso é lógico, né? Essa ideia, apesar das perseguições, apesar de toda a violência, a ideia da reencarnação chegou aqui, até nós, apesar de tudo que aconteceu. Por quê? Porque faz parte das leis. Ninguém pode destruir um princípio da lei universal criada por Deus, né? Assim, a ancianidade, né, a antiguidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria uma prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Aquilo que você também leu, né, Zé? E que é a grande diferença, né, entre a metempsicose e a reencarnação que nós conhecemos hoje. É que não há, né? Depois que o espírito entra na humanidade, ele não volta mais para a natureza animal. Ele vai sempre reencarnar na humanidade, né? Sempre vai reencarnar como ser humano. Senão seria um retrocesso do espírito, coisa que não acontece, né? Mas não há dúvida que há a ideia da transmigração da alma é antiga, muito antiga. E isso que você está falando, portanto, Terezinha, o que você está falando é muito importante, porque se está na fase de homem, como vai regredir, seria contra as próprias leis naturais, a lei de Deus. Isso mesmo. Não tem retrocesso na evolução. Não tem, humana, ao né? contrário. Não tem. Depois você conquistou depois que o espírito conquista de verdade um patamar, ele vai partir daí para frente. Ele não volta mais.
né? Pode Com a estacionar, conquista mas no folial, mesmo né? vai continuar. Isso mesmo, tá? Muito bem. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. É claro, isso é natural também. Conforme a humanidade vai evoluindo, as ideias também vão se aclarando, não é? Vão se tornando mais racionais, vão se tornando mais lógica, de acordo com a evolução da humanidade. Lá no tempo de Pitágoras, essa ideia da metempsicose teve a sua utilidade ali, era o que as pessoas podiam entender na época. Gente, vocês estão me escutando? Você sim, mas Dona Terezinha não. Terezinha, porque caiu. Então vamos continuar. Uai, até ela voltar. Né? Hoje já... Ô, Terezinha, hoje nós já podemos... Terezinha, eu vi que o Espiritismo você voltou agora. fala. Voltou agora. Ah, é? É porque caiu, voltou agora. O que você falou antes, nós não escutamos. Não escutou? Não. Essa frase que, portanto, ensinando o dogma da... Não, você parou lá na superstição, ponto. Ah, tá. Aí depois Tá bom. você falou que Sim. na época deles, que cada um vai de acordo com o seu Tudo bem. momento. Aí depois nós não escutamos mais nada. Mas hoje a inteligência está mais desenvolvida, né? A humanidade evoluiu, os conhecimentos e tudo mais. Hoje nós já podemos entender esses princípios de uma forma mais racional e mais lógica, não é? Que o Espiritismo trouxe para nós. Foi isso só. Então, a palavra dogma, né? A palavra, o Kardec fala que no Espiritismo não tem dogmas nesse sentido aqui. Ponto fundamental e indiscutível de uma crença religiosa. Indiscutível. Se uma pessoa chega e fala, olha, o céu é vermelho, né? Então, isso como um dogma religioso não pode ser discutido, tem que ser aceito cegamente, né? Agora, o uso da palavra dogma por Kardec, ele usou, né, uma ou outra vez aí. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estão. Sim. Então, o uso da palavra dogma por Kardec, que ele usou algumas vezes, né? Um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, comprovado pela universalidade do ensino dos espíritos. Então, ele coloca a reencarnação como um dos princípios fundamentais da doutrina. E os princípios fundamentais da doutrina foram aqueles que foram comprovados, que ele usa aquela expressão, a comprovação universal do ensino dos espíritos. Quando ele conseguiu a comprovação de vários médiuns que não se conheciam entre si, através de vários espíritos, através de vários pontos do mundo, que ele recebia aquelas correspondências de várias partes do mundo, e pessoas que não se conheciam entre si, comprovando a ideia, né? E ainda ele usando o bom senso, a análise e tudo mais, aí ele chegava num ponto. Isso é verdadeiro, isso é um ponto fundamental da doutrina espírita. Então, ele usa a palavra dogma nesse sentido, dessa comprovação universal, né? Mas tudo foi muito discutido, muito analisado, tudo foi muito questionado, né? Ele próprio não era reencarnacionista, ele se tornou depois, com as comprovações. Então, eu entendo que quando o Kardec usa a palavra dogma, é nesse sentido,
que você acha, Zé? Também acho, e justamente já no estudo, umas 2 semanas atrás, ele foi falando sobre a base de uma doutrina que é o fundamento de algo. Inclusive, tu se lembra, conversamos já sobre isso. Ele estava se referindo a esse fundamento, a base. Isso mesmo. E que foi comprovado, não foi aceito, né? Não é porque o Espírito falou e ele aceitou. Negativo. Não foi desse jeito, né? Ele comprovou através de uma série de procedimentos que ele teve e que ele tinha com tudo, né? Por isso que ele utilizou. Kardec não vai utilizar uma palavra se ele não pensou. Ele usa tudo. Se ele está utilizando a palavra dogma, é o fundamento de algo. Pronto, final. Agora, o que agora vai desenvolver, como você mesmo falou. Agora, por exemplo, na Igreja Católica, o dogma é um ponto que não se pode discutir. Por mais absurdo que você ache, você não pode discutir, não é? Por exemplo, a virgindade de Maria é um dogma, né? Isso não pode ser colocado em dúvida no catolicismo. Não sei como é que está hoje, né? Mas nunca pôde, não é? Porque é um dogma que tem que ser aceito. E o Espiritismo fala claramente que Jesus nasceu como qualquer outra pessoa, né? Não tem essa coisa da virgindade. Quando fala da virgindade, ela era um espírito elevado, né? Nesse sentido, mas não... Terezinha, Oi, pode falar. muita gente defende Rustem e eles acham que Jesus veio em corpo fluídico. Vê se pode isso. Como é que Deus vai contrariar a sua lei igual Maria? Isso, não tem sentido. Como é que Deus vai contrariar a lei natural dele? Uhum. Jesus veio em corpo fluídico. Isso aí é um dos absurdos, né? Tem muito... Inclusive, que dizem que a febre é rostanguista. Uhum. Isso Eu mesmo. tentei ler uma vez uma obra dele, no início, não aguentei ler 5 páginas. Já achei um absurdo, contrariando a doutrina espírita. Contraria bastante. Uhum. Isso mesmo. É isso aí. Então, agora, muitos falam que o dogma da reencarnação, né? Que a reencarnação não tem como dizer que não é. Seria um dogma. Dogma como um princípio fundamental comprovado, né? Exatamente, nesse sentido. E não como que não é que não pode se deixar ou não pode falar sobre a reencarnação. Tanto que estamos aqui conversando. Uhum. Matéria do espiritismo, ninguém é obrigado a concordar com tudo, né? Não. Aliás, o espiritismo pode ser discutido, nós podemos questionar pontos da doutrina, nós temos todo o direito, né? Kardec foi o primeiro. Uhum. Ele nos deixou isso, que tem que se analisar, refletir, observar, para poder se tirar, entre aspas, a verdade. E ele nos ensinou isso. Quando a gente estuda o Evangelho lá no nosso centro, no Evangelho, os espíritos que fazem os comentários lá, que tem textos de muitos espíritos, todos eles, ou praticamente todos eles, eram católicos. Eles eram católicos. Tanto é que a linguagem deles é católica no Evangelho. Então, quando a gente estuda, a gente discute isso. Olha, essa frase aqui, a gente tem que entender de outro jeito, porque não é bem assim. Falam muito em punição, em castigo, não é? Vocês já perceberam isso, né? E a gente discute, Nós fazemos isso, como a gente está fazendo. Muita coisa a gente não concorda, a gente discute. E é um direito que nós temos, não é? Completamente. Porque quando nós estamos estudando, como nós estamos fazendo agora, e sabemos que não existe dogmas, não existe pecados, não existe castigos, por isso que, inclusive, como nós estamos falando, nas próprias obras, tem isso, porque foi a época, gente. A época, era todo mundo católico naquela época, gente. Eles eram ainda católicos. Os continuaram a serem o que eram. É. Não podia A ser maioria, diferente.
A maioria daqueles espíritos eram padres, eram sacerdotes, né? Então, eles tinham aquela linguagem deles, né? Não dá para mudar a linguagem de uma hora para outra, né? Então, Não. eles carregavam ainda aquela carga. Então, a gente tem coisa que a gente não concorda, né? A gente tem inteligência que é para pensar, não é? Usar o bom senso, utilizar como está tudo. Por Sim. isso que o estudo é imprescindível. Imprescindível. É imprescindível. Porque você vai estar falando, entre aspas, de frente ao público, e não saber o porquê, a base, aí complica. Verdade. Maria Helena, você queria falar alguma coisa? Eu queria... Veja, uma vez eu fui falar para as idosas lá, para as crianças, ou para as crianças não, para as mães, quando era de manhã, né? Então, eu falei que Jesus Cristo nasceu normal. Menina, até os próprios espíritos de lá, vixe Maria, olha, só faltou me engolir. Aí depois eu digo, não é possível. Ou será que eu li errado? Estou dizendo coisa errada. Aí eu fui para o seu Roberto e Rosali. Não, você está certo. Agora, é claro que o pessoal lá é um pessoal sim analfabeto, uma pessoa que não tem... É assim, religião dele é o que está... você sabe, né, Zélia? Está ali, às vezes vai pela comida, às vezes vai porque quer alguma coisa, mas, assim, eles não têm, né? Então, eu digo, meu Deus, nunca mais eu toco nisso, porque realmente dizer que Jesus nasceu normal foi um Deus me acuda. Porque Jesus é entendido como se fosse Deus, né? O catolicismo ensina que Jesus é Deus, começa daí, né? Como é que Deus pode nascer assim, como a gente, né? Até o Pai Nosso, que fala de vez não, Jesus é filho de Deus, quer dizer, até isso é errado. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, vê se pode. É a Ave Maria que está errada, a segunda parte da Ave Maria. A segunda parte, a primeira parte não tem problema. É isso. Por isso que a gente tem que estudar, né, gente? Para a gente não engolir as coisas assim. Ô, Maria Helena, como você colocou, quando nós estamos no centro espírita, se as pessoas vão para o centro espírita, elas estão cientes que nós estudamos a base, o Pentateuco espírita. Então, mesmo que sejam as idosas, o nosso dever é esclarecer. Porque senão seríamos coniventes. E isso não é o nosso objetivo. Se foi esclarecido e eles não aceitaram, ou elas, no caso, as idosas, é uma outra coisa. Mas o papel do espírita é nosso. Nosso. Estamos na casa espírita, como é que nós não vamos falar? Ah, não, tá tudo bem, realmente, Jesus Cristo é Deus. Possível. Não podemos, não. Então, eu estava fazendo uma palestra num centro, foi antes da pandemia, né? Fazíamos as palestras lá presenciais, e eu falei, né, que Kardec fala com todas as letras que não existem locais de sofrimento para os espíritos no mundo espiritual, e nem locais definidos de lugares felizes para os espíritos bons no mundo espiritual, né? Kardec ainda fala que os espíritos estão por toda parte e para onde eles vão, eles levam a sua felicidade ou a sua infelicidade. E uma mulher se levantou numa plateia. Como? E o umbral? Falei, o umbral, quem fala é o André Luiz. Eu estou falando o que Allan Kardec fala. Kardec fala isso. Mas ela ficou indignada. Mas eu falei, não, a senhora vai brigar com Kardec. Eu sigo Kardec. Eu não sigo André Luiz, eu sigo Kardec. E Kardec fala isso, né? Na realidade, Teresa, você segue Jesus. Kardec é a chave, Jesus é a porta. A chave é Jesus. Isso mesmo. Aí eu peguei aqui eu peguei no
no Google, né, sobre o dogma, é uma pessoa um estudioso lá que colocou a ideia dele. Ele colocou assim, só para a gente reforçar essa questão, né? Foi criado um preconceito muito grande em cima da palavra dogma, que faz com que ela seja refutada no meio espírita. Dogma, segundo o dicionário, é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa e é indiscutível. Na minha humilde opinião dele, né, sendo a reencarnação um dos pontos fundamentais da nossa querida doutrina, logo é um dogma. Aí eu coloquei entre parênteses, porque chegou nessa comprovação por causa do controle universal dos espíritos. Mas qual é a diferença existente no dogma da Igreja Católica para o dogma do Espiritismo? É que no catolicismo é imposta, tem que ser aceita e ponto. Já no Espiritismo, permite reflexões e discordâncias. Nada é imposto. E os espíritos nos recomendam apenas o bom senso, passarmos tudo pelo crivo da razão. Então, essa é uma diferença entre o dogma, né, da Igreja Católica e o dogma usado por Kardec, tá bom? Tudo ok? Tudo. Eu acho melhor pararmos por aqui, né, Terezinha? Ficamos assim, já examinemos-nos, não é isso? Oi? Ficou no examinemos? Eu não entendi o que você falou. Ficou no examinemos o assunto por outro ângulo. Foi aí que ficou, não foi? Aonde que você está vendo esse examinemos aí? Não, no livro daqui onde nós estávamos lendo. Onde você parou, Terezinha, no livro dos Espíritos? Eu parei aqui, olha, o texto, né, que tem nas considerações sobre a pluralidade das existências. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências, tal. Parei aí, né? E aqui, agora, o próximo texto começa, circunstância digna de nota, começa aí. Bom, depois vamos ver isso, porque o meu está diferente. Eu não sei, o que está... Então, tudo bem. Não, isso aí vamos ver depois. Eu acho que o meu é porque só muda a palavra. Isso. Bom, você queria deixar alguma Terezinha? Gente, vocês estão me ouvindo? Terezinha voltou, agora voltou, tá? Depois a gente conversa, porque tá diferente, muda algumas palavras, entendeu? O sentido é mesmo. Deve ser a tradução, né? Diferente, de Herculano Pires. Então, aí depois vamos ver para que eu possa me situar. Terezinha, você quer deixar alguma reflexão? Deixa só eu sair daqui, que eu não estou conseguindo sair do... Como é que eu saio aqui? Pronto. Saiu. Pronto. Eu coloquei. Não, porque eu queria falar isso, né? A gente refletir sobre as coisas, né? Que a gente ouve, refletir muito sobre as coisas que a gente lê por aí, né, Célia? Na minha opinião, tem muito livro espírita, entre aspas, tem muito, muito mesmo. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não ficar aceitando ideias falsas, né? Então, fazer reflexões, procurar tirar as dúvidas em Kardec, não é? Quando surge alguma ideia meio estranha, vamos lá, vamos procurar em Kardec, vamos usar o nosso bom senso, como ele sempre orientou, usar o bom senso, usar o crivo da razão, não é? Porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa escrita, porque o papel aceita qualquer coisa, né? O papel aceita tudo, né? Agora, a tela do computador também aceita tudo. Tudo que a gente digitar ali, ele aceita. Então, a gente precisa fazer uma análise das coisas, né? É isso. Concordo plenamente. Por isso que continuo batendo na mesma tecla. O estudo é primordial. Porque se nós estamos estudando, temos a base,
Se alguma pessoa, ou se estivermos lendo um livro que supostamente é espírita e não condiz com a doutrina, saberemos distinguir e filtrar. Sim, Senão, iremos nos perder. É isso. Então, vamos estudar, né, Tereza? Vamos estudar. Então, até a próxima, gente. Até a próxima. Obrigada, viu, gente, pela atenção.